Vidas Secas, Graciliano Ramos, esse clássico da nossa literatura. Mas não sei porquê, eu achava que a história seria diferente. Sabia que era da seca, da condição humana frente a uma realidade tão dura. Mas não sei porquê eu achava que trazia um homem, uma família, que ia em direção ao sul. Não sei se é por causa das telas do Portinari, que também tratam desse tema, sei lá. Mas é um livro muito mais psicológico e que ao mesmo tempo mostra faz um retrato de um homem humilde que por muitas vezes toca a miserabilidade porque está inserido num ambiente desolador, do qual é muito difícil sair ileso, que portanto é mais difícil ainda que esse homem mantenha as suas esperanças. Na mesma vibe, né, o 15 da Raquel de Queiroz, que vai tratar da seca que aconteceu em 1915. E o alucinante, gente, é que ela escreveu com 19, 20 aninhos de idade, tem uma escrita madura, ela consegue manter distância daquilo que ela está contando. Isso faz com que tudo seja mais real, não seja piegas, condescendente, nada disso. Então como é que ela conseguiu fazer isso com apenas 19, 20 anos de idade? Ela vai trazer à tona algo que eu nem sabia que tinha existido, que eram os campos de concentração aí brasileiros, e também mostra como a elite assistia a tudo isso que estava acontecendo naquele momento. O Diário de Florença, do Rainer Maria Rilke, que todo mundo conhece pela Cartas a um Jovem Poeta. E aqui a gente vê umas memórias de uma viagem que ele fez para a Itália em 1898, mas ele ficou principalmente em Florença. Então é uma delícia você rever alguns lugares ou você imaginar alguns lugares, mas com essa ótica do finalzinho do século XIX. Meu Deus, percebi que eu tinha esquecido 2 livros, então aproveitei que eu tava gravando um outro vídeo, um livro de arte, para contar aqui para vocês sobre esses livros que eu esqueci. Um deles está entre as melhores leituras de 2022. Como que ele não ia aparecer aqui? A Canção de Aquiles, na Madeleine Miller. Gente, que maravilhoso. Ela conta a história de Aquiles, mas narrada por Patroclo. Então a gente vai conhecer a história dos dois. É maravilhosa essa história. Chorei pra caramba. E essa história, é claro, o ápice aí, ela vai terminar na Guerra de Troia. E-book La Caça del Amor, da Nancy Mitford. É uma das suas principais novelas. Eu gostei, assim, não amei, mas eu curti, é divertido acompanhar uma saga familiar no período entre guerras. É uma família da aristocracia. E o interessante é que a novela é meio autobiográfica, porque a Nancy Mitford também era da aristocracia inglesa. Então tem muito sarcasmo, muita ironia aí no texto. E nós temos 2 personagens principais, a Nancy e a Fanny. E quem narra a história é a prima Fanny, que vai mostrar toda a busca da Fanny, da Linda, da sua prima, pelo amor. Nem Musas Nem Submissas, da Helena Sotoca, que ficou conhecida aqui na Espanha como divulgadora cultural através do Instagram FemiSapiens, ó, o nome do Instagram dela. E ela traz uma história da arte com perspectiva de gênero. É um livro bem didático, em que ela fala da mulher como objeto representado e como aquela que representa, ou seja, tanto como musa como criadora. Visualmente, ele é um livro super interessante, está super bem embasado teoricamente, e a minha avaliação se dá no sentido do que eu esperava um pouco mais, ou seja, tem relação com a minha expectativa, não com o livro em si. Em certos pontos eu achei que ela força demais a mão e faz leituras com os nossos olhos de hoje, né, de certas obras e situações, mas acredito que é um livro super necessário. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu peguei essa edição, mas não foi aqui que eu li, não. Eu li em português na edição da Antofágica, no e-book. E é uma história que trata até que ponto a nossa vaidade, o nosso orgulho sesgam o nosso olhar do mundo e praticamente impedem que a gente alcance essa questão da felicidade, ou que a gente seja mais feliz no nosso dia a dia, né? E de uma forma às vezes bastante despretensiosa ela mostra a posição da mulher nesse período da regência na Inglaterra. E eu tava pensando num ranking das leituras da Jane Austen que eu fiz até agora. Eu coloquei assim, vamos ver o que você acha. Eu coloquei juntos na primeira posição Orgulho e Preconceito e Persuasão, depois A Abadia de Northanger, a Emma e o último Razão e Sentimento, que eu quero reler porque eu acho que eu li numa edição tão ruim que foi por isso que eu não gostei muito, né? Eu não gostei quase nada. Mas vamos ver, né?
O e-book da Agnes Grey, da Anne Brontë, né, dessas irmãs Brontë tão sensacionais. É o primeiro livro que eu leio dela e nós temos uma família no século XIX que perde tudo porque o pai investe num péssimo negócio. Então, diante da situação financeira, ela decide com 18 anos, a Agnes, trabalhar aí como institutriz, que é mais ou menos como a governanta, né? Na verdade, que faz tudo numa casa. Então ela vai para a família Bloomfield, que fica a 60 milhas da casa dos pais. Isso naquela época era como ir para outro mundo, era muito complicada essa questão da logística. E aí ela tem que cuidar de 4 crianças. E aí a gente vê essa questão que aos homens se perdoa tudo que eles fazem. Olha o que o pai fez, né? Se perdoa. E as mulheres têm que estar aí quietinhas, não dizendo nem piu. E uma outra coisa que o livro trata é sobre a condição quase de escrava dessas mulheres, essas meninas que trabalhavam como cuidadoras. Olha o que ela diz. O dever da governanta era agradar e se submeter. E é uma novela super melancólica. Como meus meios não me permitiam comprar um relógio, apenas podia calcular a passagem do tempo observando o lento avanço das sombras desde a janela. Aniquilação do Hollebeck. Meu primeiro Hollebeck é uma distopia que passa na França em tempos de eleição e eu construí toda uma ideia do que ia, né, do que eu estava lendo no começo e de repente passou algo que desmoronou toda essa ideia que eu tinha criado, todo esse castelo aí de areia foi para baixo e a gente percebe nesse momento que o que ele vai tratar são de coisas muito mais corriqueiras, muito relacionadas com o dia a dia de qualquer pessoa, porque a novela ela trata aqui da morte, dos diferentes tipos de morte, de como a gente encara a morte dos demais, a nossa própria morte, essa nossa arrogância de pensar que nós estamos aqui numa jornada infinita, quanto a gente sabe que isso é a única coisa que nós temos certeza que vai acontecer, que é, né, o fato que a gente vai morrer de qualquer maneira. E ele trata aqui e tem uns momentos muito poéticos, também tem muito humor ácido, porque além desse tema principal, ele discute sobre imigração, sobre o problema das economias deslocalizadas, que a gente já viu na pandemia, né, que é um baita problema do nosso mundo atual. No meu entender, é uma novela um pouco irregular, algumas tramas ficam abertas, e quando eu terminei eu nem sabia se eu tinha gostado ou não, mas vou te contar, eu acabei em julho e até hoje eu falo sobre ela com os demais, quando a gente tá falando de livro com outra pessoa, e penso sobre ela. Então, já viu, né? A Defesa de Nabokov é brilhante, conta a história de um homem que toda a vida dele gira em torno do xadrez. Só que ao mesmo tempo que é uma forma que ele encontra para sobreviver, se converte numa armadilha. É uma obsessão que lhe dá ar e ao mesmo tempo lhe consome. Ainda tá dentro das novelas russas e é uma das melhores que eu li até agora. Tá entre as melhores leituras de 2022 e favoritada. O e-book das gratitudes, que é tipo as gratidões da Delphine de Vigan, que é uma escritora francesa que ainda ela não está traduzida no Brasil, mas você pode ler em outros idiomas. Se você está aí estudando francês, as novelas dela são curtas, então são ótimas para aquela, sabe, para tentar aprimorar o vocabulário, o idioma. E forma parte de uma série de novelas que a de Vigan está realizando e que, segundo ela, com essas novelas ela pretende investigar aqueles sentimentos que de uma forma ou de outra determinam nossa visão de vida e principalmente nossas relações com os outros. E aqui nós temos 2 personagens jovens que se encontram porque eles estão tratando de uma mesma senhora numa residência, que é a Mishka. E a Mishka teve uma vida impressionante. E ela vai pedir que esses 2 jovens lhe ajudem a cumprir o objetivo que ela tem de encontrar umas pessoas para poder agradecer a essas pessoas por algo que fizeram por ela há muito tempo atrás. Então fala dessa gratidão. É uma novela linda, maravilhosa, 5 estrelas. Livro de 96 páginas, mas que é imenso, da Claire Keegan, Coisas Pequenas Como Essas. A gente está em 1985 na Irlanda e um pai de família humilde com 5 filhos que vende madeira e carvão para sobreviver tem que decidir se ele melhora a situação da sua família e para isso
mas para isso ele tem que fechar os olhos para uma injustiça. Então fala dessa nossa coragem ou dessa nossa valentia. E quantas vezes nós fechamos os olhos e com isso somos coniventes com essas decisões, com essas questões injustas apenas para manter os nossos privilégios. E eu não vou falar nada mais porque você vai falar, é minúsculo, então se eu falar eu vou estar dando spoiler, né? Agora, uma coisa interessante que depois que você lê, busca na Irlanda o caso das lavanderias madalenas, porque esse livro ela também escreveu, eu vi uma entrevista, porque ela não queria que esse fato tão importante, tão relevante, caísse no esquecimento. Mas só vê depois que, só procure depois que você lê o livro, por favor. Ops, esqueci de falar, eu tô sempre levantando para levar os livros que não tenho de colocar aqui, que esse livro virou um dos favoritos, se converteu em um dos favoritos, melhores leituras de 2022. E o que vem a seguir também, tá? Que é A Acabadora, da Michela Murgia. E ela nos leva para Cerdenha, para um pequeno povoado, e com as descrições a gente consegue sentir os cheiros, os aromas, a alma das pessoas que vivem nesse povoado. E ela vai discutir sobre a maternidade e sobre a morte. E sobre um tema que eu acho que é tabu na maior parte da sociedade, assim, de todas as sociedades, que é a eutanásia. Gente, eu li porque estava também na lista das 40 livros recomendados pela Ferrante. E-book Passeios por Londres, da Virginia Woolf. Delícia, delícia. É um ensaio, na verdade é uma recopilação de 6 ensaios, onde a protagonista é a cidade amada da Virginia Woolf, Londres. É muito gostoso de ler esse livro. E o meu a edição que eu li, ela tinha muitas fotografias, mas no Brasil também tem uma edição da José Olímpio que se chama Cenas Londrinas. E dentro da categoria não ficção, também está na lista das melhores leituras de 2022. Agora, O Olho, do Nabokov. De todos os livros que eu li até agora, foi o que menos me convenceu, eu não gostei. Só que é incrível perceber como ele tem recursos, como ele muda a forma de contar as histórias de um livro para outro. Isso é uma coisa assombrosa, assim. E o que ele conta aqui? É um triângulo amoroso, onde um dos personagens desse triângulo é um jovem russo que vive como pode nessa Berlim louca do período entre guerras da década de 1920. Fica aí, mas sinceramente... Inside Out, Minha História, da Demi Moore. Cara, era uma das minhas atrizes favoritas quando eu era jovem. Eu assistia todos os seus filmes que tinham mulheres fortes, marcantes. Eu adorei ler essa história e também achei triste perceber como uma mulher que interpretou tantos personagens com tanto caráter também sofria dessas inseguridades, dessas inseguranças que nascem, claro, impostas pela forma diferente de que se criam homens e mulheres. História das Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. É um livro incômodo que começa com o aniversário de 90 anos do nosso protagonista em Barranquilla, na Colômbia, mais ou menos na década de 1960, e ele se dá como presente uma noite de sexo com uma virgem adolescente. E a partir daí se constrói todo um relato da nossa necessidade, não digo sexual, mas a nossa necessidade de ter contato com outra pessoa, né? De não vivermos isolados. Fala muito mais disso, porque não tem nada explícito no livro. Não vou falar nada porque pode ter spoilers e politicamente pode ser incorreto falar isso, mas foi uma obra que eu gostei muito. E cada vez amo mais Gabriel Garcia Marques. E-book Expiação, do Ian McEwan. Eu tinha muita expectativa, achava que ia ser um livro 5 estrelas e não foi. E eu acho em grande parte que eu tinha essa expectativa altíssima. E também porque eu vi o plot twist, essa reviravolta, eu descobri no começo do livro o que ia acontecer e tal. Mas, olha, as descrições que eles fazem dos eventos, alguns eventos da Segunda Guerra Mundial são magistrais. E a gente vai acompanhar duas famílias desde 1935 até 1999, sendo que acontece alguma coisa no verão de 1935 que vai mudar a vida de todos os integrantes dessas duas famílias. E aí a gente vai discutir a fragilidade dos nossos planos, a questão das intenções boas ou más, e também como impressões equivocadas podem fazer com que vidas sejam destruídas.
Retrato de Dorian Gray nessa versão não censurada do Oscar Wilde, que está bem dentro da filosofia do esteticismo, que era um movimento que pregava a arte pela arte e que teve um dos seus fundadores na figura do Oscar Wilde. Então tem muito a ver também aqui, essa questão da arte pela arte também está toda impregnada dentro do Dorian Gray. E é importante a gente saber, né, que vai falar de homossexualismo quando era crime na Inglaterra, tanto que o livro foi usado como prova no processo contra o Wilde. E é interessante que ele foi publicado em 1890 e em 1910 já saiu a primeira adaptação para o cinema, e são mais de 15 adaptações entre cinema e televisão. Brandon Sanderson, Mistborn 1, O Império Final. Eu comprei essa edição econômica e eu acho que foi isso que não me fez amar de paixão, por isso que eu tô em dúvida se eu continuo ou não. Se você já leu mais volumes da saga, por favor, me fale alguma coisa comigo aí nos comentários, porque eu tô muito em dúvida. Não é que eu não tenha gostado, acho que era isso, porque toda noite quando eu ia ler, era um tormento essa letra. E a gente tá dentro desse mundo criado pelo Brandon Sanderson, em que temos um ditador que aparentemente ele é imortal e que mantém seu poder através do medo. Até que começa a ter instabilidades nesse mundo, porque tem um grupo de pessoas improvável que vai tentar desbancar a esse ditador. E algumas pessoas desse grupo têm poderes que estão relacionados com metais. Tem muito personagem, mas todos são construídos de uma maneira incrível, tanto que você fica meio... parece que eles são teus amigos em determinados momentos, até porque eles também têm defeitos, não são aqueles típicos heróis, assim, sabe? Não. Tem defeitos, eles se parecem muito com a gente, assim, gente como a gente. Mas me fale aí, você acha que eu devo persistir? Las Malas, da Camila Souza Villada. Uma experiência incrível porque eu escutei audiobook narrado pela própria autora. Então ela se emocionava, ela ria, foi uma delícia. E é uma autoficção em que a gente vê a Camila chegando a Córdoba, na Argentina, vinda do interior da Argentina, para estudar na cidade muito grande. E aí no belo dia ela vai ao Parque Sarmiento e encontra com várias pessoas transgênero. Então a gente vai, a partir desse evento, entrar de cheio no mundo muito difícil de viver, porque temos uma sociedade hipócrita que faz o quê? Usa e abusa até da carne, literalmente, dessas pessoas e depois as deixa tiradas aí como se não fossem humanas, né? Desumanizando e também tratando-as, então, como objeto. Só que não tem só momentos duros. Grande parte é porque você pode imaginar como é a vida, né? Aí... como é a vida dessas pessoas que ousam não estar nos moldes esperados pela nossa sociedade, mas também tem muita coisa doce, muitos momentos alegres. E no Brasil se traduziu o título como O Parque das Irmãs Magníficas e entrou para a lista das minhas melhores leituras de 2022. La Bella Durmiente del Bosque, da Prêmio Nobel Gabriela Mistral. Aqui, a poetisa chilena, ela faz um retelling da Bela Adormecida, é lindo, maravilhoso. E essa edição, então, nem te conto, é de uma editora independente aqui da ilha de Tenerife, a Diego Pum Ediciones. Alberto Giacometti, por Jean-Paul Sartre, eles eram amigos, e aqui nós temos 2 textos organizados e traduzidos pela Célia Uvaldo, numa organização brilhante, publicados pela Martins Fontes, livro totalmente recomendado, por favor, não deixem de comprar antes que descatalogue e depois a gente não encontra. É difícil que livros de arte tenham outras edições e tal, infelizmente. E eu gostei tanto que eu fiz um vlog de leitura, link na descrição. E daí, nesse momento que eu fiquei tão assim emocionada, já fui para outro livro sobre o Giacometti, que é Retrato de Giacometti, do James Lord, eu li no e-book, e trata de umas sessões em que o jornalista James Lord pousa para um retrato que o Giacometti está fazendo dele. O que ele pensava que ia ser uma sessão se converteram em 18 sessões. Ele fala das conversas que eles tiveram sobre a história da arte, sobre o processo mesmo de como pintava, como esculpia o Giacometti, e eu também fiz um vlog de leitura. Noite e Dia, da Virginia Woolf. É a segunda novela, mas eu não tinha lido junto com o grupo, porque eu não encontrei tradução em espanhol, então eu comprei em português da editora Novo Século, e quando eu fui pro Brasil eu trouxe, então eu li assim descoordenado, né, porque eu não consegui ler na época que eu tinha que ler. E eu tinha gostado muito da primeira, que era A Viagem, então eu tinha altas expectativas, mas essa eu não gostei. Pra mim pareceu como se eu estivesse lendo uma peça de teatro, assim, um pouco artificial. A gente acompanha a história de 2 mulheres, a Kate e a Mary.
Então, através dessas histórias, ela discute sufrágio universal, a posição da mulher na família, a necessidade de fazer um bom casamento, mas eu achei um pouco artificial, assim, até às vezes parecia, sabe essas comédias que a gente vê gravadas, que é dentro de um só espaço e entra e sai os personagens? Sim, sinceramente, não funcionou pra mim essa. Glória, de Nabokov, outra das suas novelas russas. E aqui é um romance de formação. Tá vendo como uma é bem diferente da outra? Incrível, Nabokov. E aqui nós acompanhamos, então, Martin Edelweiss desde a sua infância na Rússia até o momento que ele e a mãe abandonam a Rússia e vão percorrer toda a Europa até assentar-se na casa de um tio rico na Suíça. E esse tio vai possibilitar que o Martin vá estudar em Cambridge. E a parte disso discute nossa busca desenfreada pelo sucesso e também pelas contínuas emoções, como se a nossa vida não pudesse ter um minuto de paz, de tédio mesmo, né? E o perigo que é viver dessa maneira. O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers, que livraço, do estilo das Uvas da Ira, que é de 1939, o dela é de 1940. E ela escreveu com apenas 23 aninhos, gente. Como pode escrever uma obra-prima com 23 anos? Ela é comparada a Faulkner dentro dessa narrativa sulista. E nós vamos ter um protagonista surdo, o John Singer, que também não fala, e apesar disso ele gera uma empatia enorme com todos que estão ao seu redor, todos querem conversar com ele, e é uma metáfora, né, desse ouvinte perfeito e de quanto necessitamos ter alguém que nos escute e como isso é difícil no mundo inundado pela cacofonia, pelo eu. Também fala da pobreza estrutural, de como é difícil sair dessa pobreza que está determinada pelo bairro que você vive ou nasce, pela família, pela raça. É livro duro, mas tem também momentos de muita ternura e eu simplesmente me apaixonei por essa escritora. A História de Shuggie Bain, que eu li nessa edição de Intrínsecos, é um livro do Douglas Stuart. Eu tinha altas expectativas e sabe, eu gostei, mas não me apaixonei. Eu acho, quem sabe, se eu tivesse lido em inglês, porque dizem, quem leu em inglês falou que a forma que o personagem se comunica é muito importante. Isso, claro, é difícil que consiga trazer tudo isso para tradução, imagino, né? E não tô dizendo que a tradução seja ruim, nada disso. Tô tentando encontrar uma justificativa para ter sido frustrada em minha expectativa. Mas é um livro muito interessante, é um romance de formação em que a gente acompanha desde a infância o Shuggie, um menino gay que em certo momento vai ir para um bairro conflitivo de Glasgow e vai ter que aprender a sobreviver nesse bairro, sendo pobre e ainda gay. E sem contar que vai ter que também conviver com uma mãe com um problema muito sério. E outra coisa que eu achei bem interessante, porque a gente entende mais como era viver nesse Reino Unido abandonado, aí naquele momento em que comandava esse lugar a rainha do neoliberalismo, a Margaret Thatcher. Depois fui para livros que estão relacionados com o meu clube de membros aqui do YouTube. Li o Diário de Frida Kahlo nessa edição espetacular da José Olímpio. Gente, se vocês encontrarem, se eles voltarem a editar, por favor, comprem. Dá pra encontrar ainda na estante virtual. E é aquela coisa, né, de você entrar no espaço íntimo do artista. Eu recomendo, eu gostei muito. E também, por que eu falei que estava dentro do clube de membros? Porque no clube de membros, e também eu abri, só que essa leitura, ela só ficava disponível para todo mundo por 72 horas, depois ela entrava no acervo do clube de membros, que é a biografia, todos os vídeos sobre essa biografia da Frida, da Heidi Herrera. Que biografia! Também dentro dos livros de não ficção, entrou para as melhores leituras de 2022. Espetacular, muito bem documentada, sem aqueles prejuízos, né, fáceis, assim, que a maioria emite quando fala, principalmente do casal Diego Rivera e Frida Kahlo. É incrível, olha, se você gosta da pintora ou da mulher, eu recomendo. É Iraete. Uma trilogia, só li o primeiro volume da trilogia. Nós vamos acompanhar a Mika, que ela acaba de perder a sua melhor amiga, ela não se conforma com isso, e ela encontra dois personagens que prometem levá-la ao inframundo para ela se reencontrar com a Mika. E nesse primeiro volume eles vão percorrer alguns lugares do Japão, isso é bem legal, e também vão falar de mitologia, essa é a parte que eu mais gostei. Ainda não tô assim metida no mangá, mas acho que é porque só li o primeiro volume, então vou esperar, vou comprar os outros dois, e daí volto a falar pra ele se eu gostei ou não no final, né? Acho que é até meio prematuro falar agora sobre um volumezinho só, ele é fininho também, ó. Depois,
Eu li em e-book A Luz Negra, da Maria Ganza. Não sei se é Ganza. Que essa autora argentina ficou super conhecida por Nervo Óptico, que eu não li ainda. Mas essa segunda novela eu achei um pouco irregular. Ela vai tratar de uns falsificadores de arte. E com isso vai tratar, né, de mercado da arte, da autenticação. E também vão aparecer diversos artistas, obras. Mas é aquilo que eu falei, eu achei irregular. A obra se passa em Buenos Aires e tem aí uma espécie de jornalista, uma jornalista que vai ser a nossa narradora. Acho que eu esperava muito também, acho que era uma questão de expectativa. Mas esse ano eu vou ler aquela que é considerada a sua grande obra, que é O Nervo Óptico, que também já está traduzida ao português. Meu primeiro livro do Coetzee, é que esse prêmio Nobel da Literatura sul-africano. Então aqui temos o Polaco, é o último livro que ele lançou no ano passado. E aqui nós temos a história entre uma mulher espanhola da alta sociedade catalã, com um músico polaco, especialista em Chopin, e eles se conhecem durante uma apresentação que ele dá em Barcelona. E aí fala da dificuldade, né, quando você precisa de tradução, quando existe um intermediário entre as pessoas, quando você não consegue se comunicar de forma direta. No caso deles, essa tradução se dá através do inglês, mas nenhum dos dois fala perfeitamente o inglês, então a dificuldade de se entender. E quem sabe também tem um olhar irônico do Coetzee sobre esse mundo nosso globalizado, né, com tanta coisa, a gente pode ter acesso a tanta coisa, mas que muitas vezes as mensagens não chegam como elas deviam chegar. E isso dá pé e fomenta a fácil entrada das fake news aí e que as pessoas acreditem em umas barbaridades. Então tudo isso ele discute, ele fala, ele mostra no livro Sutil, de 100 e poucas páginas, gente, 100 e pouquinha mesmo, 137 páginas. Matrix, da Lauren Croft. Eu tô inconformada porque eu tenho esse livro, eu comprei até... Eu não sabia nada, eu achei linda a capa, achei lindo o nome, Matrix, e comprei. E agora eu não sei onde ele tá e eu quero reler. Mas tudo bem. Vamos lá, né? Respiramos, já vamos encontrar o livro. Ele vai tratar da história, a novelada da vida da Maria de França, que parece que foi da Mère de France, que foi incrível, mas que chegou pouca coisa até nós, como muitas das mulheres, né, que foram aí apagadas, esquecidas, o que seja. E a Lauren Croft começou a ler um livro sobre ela, começou a pesquisar sobre, ficou enlouquecida, então passa a construir Matrix, que vai falar aí sobre a real necessidade de sororidade entre nós mulheres, como nós muitas vezes construímos narrativas para sobreviver nesse mundo dominado ainda pelos homens, para tentar estabelecer alguma igualdade, que a gente sabe que é muito instável, mas que é necessária. E eu vi uma entrevista dela no El País, num jornal, em que perguntavam como que foi a ideia, como que ela construiu essa novela, e ela citou um poema da Emily Dickinson. Diga a verdade, mas a diga de forma enviesada. E foi isso que eu fiz com Matrix. Maria chega à abadia e a encontra em ruínas. Tudo está podre, seu mundo está morrendo de fome, mas ela é capaz de construir um mundo melhor. Eu precisava criar algo para acreditar, para gerar esperança nesses tempos que vivemos sombrios. Encontrar beleza na vida comunitária, onde nós podemos aprender a cuidar de nós mesmas. E aí nasce esse livro que entrou para as minhas melhores leituras de 2022 e tá aí, ó, top 3, viu? Leiam, leiam, leiam. Um Amor, da Sarah Massa, que eu li e-book e terminei na Força do Ódio. Trata de uma mulher que tem autoestima pelo chão, mas eu achei o livro sem sentido, não sei o que ela... Bom, eu entendo, assim, pode ser até meio terapêutico para algumas pessoas, mas não gostei nada. E ela é uma escritora de culto, mas daquele estilo, a pessoa odeia ou ama, não tem meio termo. E o último livro dela, que é A Família, eu vi as listas, assim, das melhores leituras, dos melhores livros de 2022, de jornais, revistas de literatura, e esse livro tá em muitas listas. Por isso ainda eu vou dar uma outra chance e vou ler A Família agora, em 2023. Depois dessa leitura aí que foi nheca, veio Laços, nessa edição da Todavia, do Starnone. Gente, trata de uma história, pai, mãe, 2 filhos,
coisas corriqueiras, mas em que ele trabalha algo assim que acontece muito, eu acho, né? Eu acho, sério. Quem já não viveu isso? De você julgar mal a ação de uma pessoa que você acha que conhece à perfeição e tomar uma decisão na sua vida em base a esse juízo equivocado de uma ação de uma terceira pessoa, de alguém que convive muito com você. E essa tua decisão pode te levar para um abismo. É incrível que ele trata aqui nesse livrinho curto. E ele mesmo definiu a sua obra da seguinte maneira: é a história de duas pessoas que estão juntas, mas sem querer estar. Perfeito, né? Entrou para a lista das melhores leituras de 2022 e eu descobri que virou filme em 2021. Eu nem sabia. Você sabe? Você viu? Gostou desse filme? Sono stato con un'altra. Quello che ti è successo può succedere. Noi abbiamo fatto un patto quando abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Te lo ricordi o no che abbiamo fatto un patto? Se ti sei innamorato, cambia tutto. Se dici ora la verità, tu salvi la vita a tutti. Ti sei innamorato? Per stare assieme bisogna parlare poco. È indispensabile. O audiobook Casas Vazias, da escritora mexicana Brenda Navarro. Eu acho até que eu tenho que aumentar a minha avaliação, porque é um livro que tem uma estrutura brilhante, como é contada a história. Nós vamos ter aí duas protagonistas, duas mulheres, com perspectivas totalmente diferentes da maternidade. É um livro sobre a maternidade, sobre esses papéis impostos a nós quanto mulheres, armadilhas que às vezes nós mesmas acabamos nos impondo, né? Porque afinal, nascer mulher para quê? Se não é para ser mãe. Então, vai ser isso também ser discutido no livro, que se passa na cidade do México e tem um evento que é primordial na vida das duas mulheres, que é o sequestro de uma criança. E quando estão conversando com essa mãe que sofreu o sequestro, perguntam: você acha que teu filho ainda está vivo? E ela diz o seguinte: os mortos somos nós, que procuramos. Eles, os desaparecidos, sempre estarão vivos. Os Armários Vazios, da Prêmio Nobel Annie Ernaux, ele foi publicado em 1974, é a primeira novela e é bem diferente pelo que eu vejo as pessoas falando das demais, porque aqui ela, apesar de no fundo trazer a sua história, ela usa personagens para ir tratando dessas memórias, não, sabe, tem nomes que não são os nomes dela, dos pais, nada disso. Então, através dessas personagens, ela traz as suas memórias. E o livro é trepidante, ele praticamente não te deixa respirar. A impressão que eu tive no começo é que ela tava vomitando, ela tava contando tão alto que ela tava vomitando tudo aquilo pra mim, sabe? Toda aquela sua história. E eu acho que isso é a propósito porque ela parte de um evento traumático. E eu acho que ela quer passar a sensação que a gente tem, né? Quando acontece alguma coisa muito complicada e que, sabe quando você acha assim, ai meu Deus, acho que será que você fala assim, eu achei que ia morrer e passou a minha vida inteira pela minha cabeça. Então é isso, esse turbilhão, para que a personagem ela possa compreender como ela chegou até aquele ponto. E o ponto aqui, o evento, eu não vou contar, vou deixar aí. Não vou falar qual que é esse evento que faz ela entrar nesse turbilhão. O audiobook Contra a Amazon e Outros Ensaios sobre a Humanidade, dos livros do Jorge Carrion. São vários ensaios, mais ou menos 17, mas são deliciosos, você não quer que acabe nunca. Para quem gosta de livro, por favor, ficou dentro da não ficção, também está entre as melhores leituras de 2022. Tudo começa, a ideia do livro parte, e por isso fala contra a Amazon, porque ele escreve um manifesto contra a Amazon, que ele publica no Jotdown e gera assim muito burburinho, todo mundo quer publicar em diversos países, diversos idiomas, e a partir daí então ele escreve esses outros ensaios também, que vão desde a vegetariana da Rancan, a mitologia grega, passa pela casa de Capri do Curcio Malaparte, onde o Neruda esteve um tempo, e chega à análise de Dom Quixote. Sério. Se você gosta de livros, esse você não pode perder. Daí, como ele tem um momento que ele entrevista o Mangel nesse livro Contra a Amazon, eu fui para o e-book encaixotando a minha biblioteca do Alberto Mangel. É o meu primeiro livro do Mangel. Eu acho que também tinha muitas altas expectativas. Eu curti, mas eu achei que tem alguns momentos que ele é arrastado, assim. O que acontece? Tem um momento na vida do Mangel que ele
por suas opiniões contra o neoliberalismo, começa a ter problemas burocráticos na França e decide que ele vai embora, ele vai voltar para o Canadá, antes depois de ir para a Argentina, que ele vai receber um convite para dirigir uma biblioteca muito importante na Argentina e vai acabar retornando para o seu país natal. Mas como ele tem que se mudar dessa casa maravilhosa do sul da França, ele tem que encaixotar seus livros. Eu acho que eram 35 mil volumes. Então ele começa, a partir daí, a falar, né, das coisas que foram importantes na sua vida de leitor, de momentos da sua vida. Mas, sinceramente, tem partes bastante arrastadas. Não foi tudo que eu esperava, mas vou dar outra chance pro Mangue, né? Quer dizer, vou dar uma chance pra Cris, quem sou eu? Vou ler outro livro do Mangue, com certeza. Esse livro aqui, A Beleza e o Terror, da Catherine Fletcher, dá uma outra perspectiva do Renascimento. Não é um livro só de arte, não. Ele é mais bem um livro de história que está entrelaçado por arte e artistas, que tem um papel muito relevante, mas a gente vai conhecer a história do Renascimento como um todo. Ela parte de 1492, que segundo a Catherine é super importante porque coincidem muitas coisas nesse ano. Vai falecer Lorenzo de Medici e sem um hábil diplomático como ele, em breve, a Península Itálica vai perder sua estabilidade e vão começar batalhas que vão perdurar muitos anos. Nesse mesmo 1492 é quando o europeu vai descobrir a América. Isso vai fazer com que se alterem toda a estrutura de poder na Europa. Mas não é só uma questão política, é também uma questão de gosto. Você consegue pensar na gastronomia italiana atual sem o tomate? E o tomate foi levado da América para a Europa. Então, eu não sei, é tanta coisa que ela traz. Ela vai falar desses 80 anos de instabilidade política gerada a partir dessa data na Península Itálica, e esse momento vai ficar conhecido como as Guerras de Itália. Vários países vão intervir por causa dessas mudanças na estrutura de poder do continente inteiro. Então ela começa em 1492 e vai terminar com a Batalha de Lepanto, uma batalha importantíssima e na qual participou um dos nomes mais importantes da literatura universal, Miguel de Cervantes. E no epílogo ela traz as influências do Renascimento até o século XX. Sério, é uma delícia, maravilhoso, recomendo. Não é difícil, parece um novelão, só que escrito, não é novelado, tá, gente? É um ensaio mesmo, mas assim, a forma que ela escreve é tão fluida que você tem vontade, não quer parar de ler. E pense que está escrita por uma mulher que dedica a sua vida ao Renascimento. Outro e-book, A Vergonha, da Annie Ernaux. É a 8ª novela da Prêmio Nobel, e essa novela ela publicou em 1997. E ela parte, agora sim, autoficção total, ela parte de uma coisa que ela vivenciou aos 12 anos e que marcou para ela um antes e um depois, um separador de águas. Tanto que ela inicia a novela com a seguinte frase: meu padre tentou matar a minha mãe num domingo de junho. Ela tinha 12 anos, só que ela conta essa história do presente. Então ela faz uma espécie de arqueologia, ela vai relembrando todo aquele ano de 1952, as músicas que ela escutou, as fotos que ela tirou, uma viagem que ela fez depois com o pai, as conversas que ela teve com a mãe. Ela vai reconstruindo todas essas pequenas coisas que conformam, na verdade, o dia a dia. E o último parágrafo é de gênio e por isso entrou para minha lista de melhores leituras de 2022. Nada se vê, do Daniel Arassi. Foi o primeiro livro que eu li desse historiador e crítico francês super importante que infelizmente já faleceu. Ele traz aqui 6 ensaios, 4 deles são sobre pintores ou obras renascentistas e por isso eu li com o meu clube de membros, que a gente está fazendo uma imersão do Renascimento. Ele traça relações que explodem a tua cabeça, sério. E eu gostei também porque é como se ele estivesse conversando com uma amiga, respondendo uma carta dos ensaios. Então é uma conversa mesmo. E na mesma página, numa página ele te convence de algo e na seguinte ele fala: mas será que é bem isso? Será que não tem uma outra justificativa, um outro motivo para o artista ter feito isso? Então ele constrói, destrói, reconstrói. É uma delícia, muito legal esse livro aqui, bem diferentão assim em termos de história da arte, porque tem essa pegada de não ser catedrático, de falar assim, é isso, e não vamos discutir, não, ele te
abre aí os seus olhos para que você realmente aprenda a desfrutar mais das obras de arte. Gostei pra caramba. E se você entrar no meu clube de membros, em qualquer das categorias, você pode ver a nossa discussão desse livro. O Belo e o Triste, do Prêmio Nobel Kawabata, o último livro que ele escreveu, em 1965, depois ele se suicidou, e traz a história de um homem e uma mulher que se reencontram depois de muitos anos. E o primeiro encontro deles, naquele primeiro encontro ela tinha 16 anos, ele 30, estava casado, eles acabam se separando e ele consegue vender muitos livros criando um romance autobiográfico baseado nessa história dele com essa menina de 16 anos. Então a gente está nesse momento em que eles se reencontram. É uma história de ódio, de amor e de vingança. Audiobook, Livrarias, do Rory Carrion. Como eu tinha amado Contra a Amazon, eu já entrei aqui, mas eu tenho esse livro das livrarias. Acho que tá até aqui. Olha aqui, ó, eu tenho, só que eu escutei em audiobook e eu acho que não foi a melhor decisão, porque é um livro que eu acho que é mais de consulta, que é legal você escrevendo e buscando coisas quando você tá lendo, né? E claro, no audiobook às vezes eu escrevia, fazia umas notas, parava, mas não é a mesma coisa. E eu achei muito mais arrastado, assim, umas partes do que o Contra a Amazon. Mas eu vou voltar e agora eu vou ler aqui na minha edição física. E o último Nabokov que eu li em 2022 foi Câmara Oscura. E esse livro tem uma história bem legal. Ele publicou entre 1932 e 33 por remessas numa revista de Paris. Daí, em 1938, ele resolve reescrever, inclusive alterando nomes de personagens, partes da história, e vai renegar do Câmara Escura e diz que não quer mais que seja publicado daquele jeito. Só que eu consegui uma edição de 1951 em espanhol que traz a versão lá original da Câmara Escura. Olha só, de tecido e tudo, maravilhosa essa edição. E o que nós temos aqui? Um marchand de arte que tem uma vida super acomodada, rico, uma mulher que lhe permite fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, ir e vir, tem uma filha. A vida dele é tranquila, não tem assim, uau, não acontecem coisas uau, mas muito boa, até que chega um momento que ele resolve ir no cinema e lá ele vai conhecer a Magda Peters, que tá do outro lado da pirâmide, hein? Nada a ver. Uma mulher que desde cedo teve que aprender a sobreviver num mundo cão. Ela já vive num lugar inóspito, imagina sendo mulher. E a partir desse encontro, a vida deles vai mudar, não só deles, mas de todo o seu entorno. Cara, é muito boa essa novela. E eu fico ainda de boca aberta como esse homem muda a forma de escrever tudo de um livro para o outro. E ainda faltam 2 novelas russas antes de eu entrar na parte já das novelas que ele escreveu em inglês. Vamos lá, ainda, cara, é uma emoção cada leitura. E com esse livro eu termino as minhas 90 leituras de 2022. Eu não pretendo fazer outro vídeo desse, gente. Tô gravando desde manhã, agora já é de tarde, quase 7 da noite. Então não pretendo, eu queria fazer um vídeo por mês, essa é a minha intenção. Se eu vou conseguir? Não sei. O que eu vou conseguir, já vou prometer pra vocês, na próxima semana eu vou publicar as minhas metas de 2023. Livros, 12 livros de... Não sei se eu pus 12 ou 10 livros ou 12 de ficção pra ler agora em 2023, que eu pretendo ler em 2023. E também não sei se foi 10 ou 12 livros de arte que eu quero ler. Acho que foram 12 isso. Não me lembro, mas vocês vão ver na próxima semana. Desculpe, eu já fiz essa lista faz tanto tempo que eu não me lembro. As leituras também de livros de arte que eu quero fazer agora em 2023. E eu queria que você me contasse, se você conseguiu chegar até o final desse longo vídeo, quais foram as tuas 3 melhores leituras. Conta aí pra mim, pode ser ficção, não ficção, me fala aí nos comentários. Quem sabe eu tiro alguma, né, pra esse meu 2023, né? Lista, quem não gosta de uma boa lista? E aqui das Canárias, morta, quase sem voz, eu deixo vocês com aquele beijo no teu coração.